Olá, mais uma vez venho trazer esta preciosa palavra do Senhor ao seu coração, na certeza de que esta palavra é viva, poderosa e eficaz, e movida pelo Espírito Santo, há de fortalecer a sua fé. Eu quero ler 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5, que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Sabe, se há algo que o inimigo deseja atacar, é a nossa fé. E isso leva-nos a refletir muito sobre manter o nosso foco, a nossa fé em Cristo Jesus. O alvo do inimigo é fazer com que nós venhamos a ter a falta de fé e não perseverar, ou seja, apostatar da fé. Nós, como servos do Senhor, não podemos perder a nossa fé, diminuir a nossa fé, mas, pelo contrário, alimentar a nossa fé e crescer. Paulo vai escrever a Timóteo com preocupação nos seus dias e que ainda vale para os nossos dias. Ensinos importantes, porque o inimigo quer provocar, através de ensinos falsos, de doutrinas falsas, a nossa fé ser quebrada, ser diminuída. Nos dias de Paulo, ele adverte a igreja os perigos que eram rodeados naquele tempo, e os mesmos perigos ocorrem em nossos dias. Alguns perigos para perder a fé. Preste atenção: influência. Influência de pessoas, influência de atividades, influência de ensino que entra na nossa mente, no nosso coração e nos tira do foco. Influências como falsos mestres, e no nosso tempo nós temos visto uma deturpação muito grande da palavra de Deus, amizades, companhias que nós andamos, pessoas que nós admiramos, mas que essas pessoas não têm nenhum compromisso com Deus e elas nos farão perder a fé. Ensinos de pessoas que nós admiramos na televisão, porque são importantes nomes, mas por vezes muitos ensinam o que não é fé verdadeira em Cristo Jesus. Estão vendendo um evangelho barato, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Daniel viveu um caos, mas não perdeu a sua fé, manteve a sua fé. Então não há um evangelho barato, não há como se viver um evangelho sem as dificuldades. O autor de Hebreus, capítulo 13, verso 12, vai dizer assim: cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus. Então tenha cuidado. A avareza. A avareza é um outro perigo para perder a nossa fé. Então, com a avareza, vivemos uma torpe ganância, vivemos uma soberba e resistimos à verdade. Não queremos esta verdade em nós e isso faz com que venhamos perder a nossa fé. Como você pode manter a sua fé? Essa deve ser a grande preocupação nossa, manter a fé, não perder a nossa fé. Estamos vivendo um período muito difícil, já são quase 9 meses desta pandemia e a nossa indagação é: quando isso vai acabar? Como isso vai acabar? E às vezes nós não temos respostas, mas nós não podemos esquecer que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso é fé. Fé é aceitar incondicionalmente o que Deus quer para a gente. Então não podemos perder a nossa fé. Como você pode manter a sua fé? Primeiro, Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, que nós precisamos examinar
a nossa fé. Nós mesmos, examinar a nossa fé. Evitar pessimistas. Ouvir pessoas pessimistas, pessoas sem fé, elas não são exemplo para nós. Quando você lê a carta de Hebreus, capítulo 11, você vai ver ali a galeria dos heróis da fé, pessoas que tiveram confiança, convicção e não foram em tempo algum pessimistas. Permaneça em Cristo Jesus. Resista à vontade humana e viva a vontade de Deus. Isso é manter a fé. Mantenha sua vida regular de oração e estudo da palavra. Se envolva com estudos que possam acrescentar na sua fé e na sua vida cristã. Paulo vai ensinar ainda: fortalecei-vos no Senhor e revestir-vos da armadura de Deus. Efésios capítulo 6. Não perca Cristo de vista. Lembra os discípulos do caminho de Emaús? Não conheceram Jesus. E de repente disseram: nosso coração estava quente, o nosso coração estava ardendo, porque era Jesus. Então não perca Jesus de vista. Mantenha comunhão com a igreja, irmãos. Mesmo nesse tempo virtual, assista aos cultos, participe da escola bíblica dominical, se envolva com os estudos bíblicos na comunhão com os irmãos. Tantas oportunidades nós temos. Você precisa permanecer firme no caminho. Você precisa entender que estamos numa luta espiritual para manter a nossa fé e não perder. Satanás vai atacar de diversas formas para que você saia do caminho, para que você perca a sua fé e venha viver a apostasia, que é negar a quem você crê. Isso aconteceu em um momento da vida de Pedro, lembra? Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Pedro ali estava apostatando da fé. Pedro perdeu a fé, mas em seguida ele resgata. Existem momentos da nossa vida que nos fazem perder a fé, mas não podemos permanecer desta condição, mas permanecer firmes. Porque quando permanecemos firmes, nós somos fortes. E Cristo está sobre nós, é Ele quem nos fortalece. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, vai apontar para a gente mais uma vez, permanecer firmes contra todas as artimanhas do inimigo. Não perca a sua fé. Lembra que Jesus disse para Pedro, quando estava andando no mar: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pequena fé. Nós precisamos ter uma fé. E essa fé precisa estar focada no Senhor Jesus Cristo, nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Não desanime da sua fé, não desanime da sua caminhada com Cristo, mesmo que haja lutas, mesmo que haja problema. Tenha fé, o Senhor é contigo. Amém. Vamos orar. Pai, nós precisamos de Ti e nós confiamos em Ti, ainda que tudo venha contra nós, permanecemos firmes em Ti, como foi com Daniel e como é o ensino do apóstolo Paulo e toda a Escritura Sagrada. Eu oro por este meu irmão, por esta minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Não perca a sua fé. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esta e outras reflexões em nome de Jesus.